Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a nossa leitura do livro de Apocalipse, Apocalipse de Jesus Cristo, conforme registrado por João. E nós estamos nos atendo aqui à introdução ainda, né? Dando início a essa nova leitura e explanação aqui, uma breve apresentação do que o texto apresenta para nós. E o texto, ele é muito rico e consideramos que é difícil, praticamente impossível, esgotar esse tema, porque a literatura sagrada não tem o objetivo de satisfazer o intelecto, tá? Ainda que exista muito material para a orientação, para a instrução, para a exortação, para o aconselhamento, mas a literatura sagrada tem o objetivo de levar a pessoa a contemplar a verdade de Deus, conforme revelada no Evangelho de Jesus Cristo, ou conforme revelada na pessoa de Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias, Jesus o Filho unigênito do Pai, o Filho unigênito do Deus Altíssimo. Nisso, divergimos dos judeus e divergimos dos islâmicos. Os cristãos aceitam e se submetem a esse nível de revelação contido na palavra de Deus. Jesus Cristo não se apresenta como sendo o Pai. Jesus Cristo nunca se apresentou como sendo Deus, tá? Jesus Cristo nunca se apresentou como sendo um Deus concorrente. Ele nunca disse isso, mas ele se apresenta como participante da natureza, da essência ou da substância do eterno. Como é que nós explicamos isso? Nós não explicamos. Nós não explicamos. Porque isso é um completo mistério. Mas não é porque é um completo mistério que isso esteja fora do alcance da nossa fé. Há toda um desenvolvimento escriturístico e histórico dessa verdade revelada, que, para nós cristãos, culmina no conhecimento do Deus triuno. Deus triuno. Adoramos a Deus em trindade. Adoramos a Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, são um único Deus, o qual conhecemos em triunidade. A própria palavra trindade não cabe muito bem. Daí você ter uma ideia do nível, do grau de dificuldade a que o cristão está exposto no que diz respeito à expressão correta e adequada da sua fé, das suas convicções. Por isso, sem querer presumir uma maneira melhor de apresentar o que tem sido feito através da história, eu sempre recomendo. Você quer falar da triunidade, da trindade, do Altíssimo Deus em triunidade, recorra ao manualzinho, à declaração de fé lá no que está contido, tá? É o que é possível para nós expressarmos. O fato é que a nossa alma, o nosso espírito se alegra nessa verdade. O convite, como eu falo, é para vivermos e expressarmos. O debate é interessante para aqueles que se acham chamados para o debate ou vocacionados para o debate. A própria fé, a natureza da fé, implica numa disposição em encarnar a verdade e viver de acordo com ela, que aí é o desafio da espiritualidade cristã. É o desafio de todas as espiritualidades, é o desafio da espiritualidade em todos os ambientes religiosos do mundo. Tá? A vida compatível ou coerente com aquilo que se professa, com aquilo que se declara, que se fala. Nisso não temos nenhuma dúvida. O único entre os homens que conseguiu assim viver de forma total e absolutamente coerente, condizente, em perfeita obediência, submissão, em amor, em alegria, em paz, foi Jesus o Cristo. Por isso, nós somos cristãos, tá? Adoramos a Deus pela fé em Cristo Jesus, nos submetendo
a verdade que Deus nos revelou. E diz aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. E ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados, verdadeiramente felizes os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. A questão do tempo, da dinâmica temporal em que os eventos descritos devem ocorrer, é uma preocupação nossa, tá bom? É uma preocupação caracteristicamente humana. Nós estamos falando de uma revelação. Nós estamos falando de Deus em Cristo Jesus garantindo à humanidade de que o plano de Deus está em execução, de que a salvação da humanidade está sendo realizada e que Deus, no seu imenso poder, glória, justiça e santidade, conduzirá a humanidade, também toda a criação para esse momento em que absolutamente tudo que foi criado, resgatado, restaurado em Cristo Jesus, será renovado e transportado para o reino eterno. É claro que com isso não estamos insinuando que todos participarão do reino eterno, tá bom? Não temos essa ilusão, porque algumas pessoas não gostam de Deus. Algumas pessoas abominam o Deus Todo-Poderoso. Algumas pessoas têm ódio de Deus. Algumas são curáveis, são tratáveis. Sim, outras não. Quais são as curáveis, quais são as tratáveis e quais as não são? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Lendo os textos sagrados, eu já comentei aqui algumas vezes, eu mesmo não teria selecionado alguns indivíduos. Teria deixado de fora. Se Deus, estamos aqui sendo irônicos, o senso de humor não faz mal para ninguém. Se Deus tivesse me consultado, eu diria, Senhor, não, esse aí só vai te trazer problema. Essa família aí não é certa, essa família é complicada. O senhor não tem uma mais fácil, não tem uma. Mas Deus, na sua infinita glória e sabedoria, decidiu como decidiu. Ou seja, nós não temos a menor ideia de quem são as pessoas tratáveis, curáveis. Por isso, o Evangelho deve ser proclamado insistentemente a toda criatura. Por isso, o Evangelho deve ser vivido intensamente por todo aquele que nele crê. Tá? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Olha, nós temos um homem aqui, chamado João, que procurou viver isso. E que expressou essa verdade, expressou essa busca, expressou esse compromisso de uma forma, de uma maneira muito intensa, muito peculiar, muito característica, sendo ele um dos apóstolos de Cristo, sendo ele um dos que havia sido selecionado nos dias em que Cristo caminhou entre nós para presenciar a transfiguração de Cristo Jesus, o momento em que Jesus Cristo revelou, em parte, a sua glória eterna para esses três, Pedro, Tiago e João. O João, o apóstolo, é um deles. Isso serviu de preparação para esses homens e também para os demais discípulos, para, após a morte de Cristo Jesus, no aguardo da sua ressurreição, nesse curto período, e durante a sua ressurreição, a sua ascensão e glorificação. Eles tiveram acesso a esse conhecimento parcial. Se eles entenderam absolutamente tudo o que presenciaram, isso lá pode ser apresentado as suas dúvidas, os seus questionamentos, mas o fato é que essa verdade permitiu que João desse testemunho. É ele. É ele. Eu vi assim. Foi por um breve momento essa glória, essa majestade, essa visão poderosa e magnífica revelada
de Cristo, o eterno, de Cristo em glória, no livro do Apocalipse, como é revelado, Jesus Cristo, o Senhor, o soberano, ele reconhece como aquela glória que ele viu em Jesus o Cristo, tempos antes da morte de Cristo, antes da ressurreição, tá? Há uma continuidade no testemunho. E o livro de Apocalipse não é o testemunho final de João acerca da pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu entendo que não. Eu particularmente entendo que o Evangelho de João, ele é de uma simplicidade extraordinária, mas ao mesmo tempo ele implica numa responsabilidade muito mais intensa, porque a revelação contida de Jesus, o Verbo, o eterno Filho de Deus, conforme é expressa no Evangelho de João, nos conduz à necessidade de uma disposição de nos submetermos de uma forma radical a esse Senhor e Cristo Jesus. Ou seja, a decisão, o elemento humano permanece aí livre. É a decisão de cada um, cada qual ao seu tempo, cada qual no seu momento. Mas a literatura profética tem o objetivo de nos alertar. Podemos entender, no devido tempo, no devido momento, quando eu quiser, né? Depois que meus filhos crescerem, depois disso, depois daquilo, quando eu tiver dinheiro o suficiente, quando eu terminar mais esse curso, quando eu terminar o pós-doutorado, quando eu terminar a minha carreira, quando, pode ser que hoje o Senhor diga, termina aqui, termina aqui. Então, o convite para uma vida intensa, o convite para um viver intenso, ele é permanente e ele é atual. Mas, se falamos dessa autoria, falamos das semelhanças. Os especialistas, os doutores, os entendidos, tem alguns que pegam o livro de Apocalipse e pegam o Evangelho de João, aí põe lá lado a lado, e o sujeito vai lá destrinchar o grego, a estrutura, o uso dos símbolos, ou as referências ao Antigo Testamento, e põe e chegam à conclusão que há divergências. Outros fazem a mesma coisa e encontram semelhanças, divergências e semelhanças, divergências e semelhanças. Eu entendo que é o mesmo autor em momentos diferentes, em níveis, no nível de maturidade ou de compreensão da verdade revelada diferentes. Por isso o evangelho pode ser mais simples e mais profundo, tá? Não que o Apocalipse não seja impactante, ele é impactante, porque o resultado na vida do vidente, do profeta, é um impacto impressionante, é um impacto muito grande, que ele é capaz de transmitir esse impacto, essa verdade, para as igrejas que estavam sob a supervisão dele, muito embora muitos autores, muitos aí eruditos, não gostem do livro de Apocalipse, eles não gostam do Jesus que eles veem. Aceitar que o eterno Filho de Deus se fez homem, se fez carne, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, para a nossa salvação, para garantir a glória eterna, isso nós aceitamos. Agora, quando esse mesmo Redentor e Salvador expressa a sua glória como a do unigênito do Pai, o seu direito ao senhorio, ao governo, ao domínio, o seu direito de esperar a devoção, a gratidão absoluta e completa do coração humano, aí alguns já não, mas não agrada, tá bom? Não agradou. Nós tentamos justificar essa dificuldade de alguns, falando que os seus corações estão voltados para a paixão pelas almas, está voltado para a salvação do mundo, para a proclamação do Evangelho. O Evangelho é um só, porque Cristo Jesus é um só. São aspectos diferentes do mesmo ser. São aspectos diferentes. Em algum momento,
Em algum momento, essa graça, ainda que superabundante, atingirá o seu ponto máximo. A graça, mais que suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê, cumprirá em algum momento o seu papel. Em algum momento, ele se revelará, não só gracioso, santo, mas justo e poderoso, com o direito de reinar e de governar sobre toda a terra. Aí, quando fala de governo, aí a semente do pecado, que parece nunca desaparecer, o pecado aqui como sinônimo de rebeldia, como essa tentativa, eu vou fazer do meu jeito e não do jeito do Senhor, não, eu sigo o meu próprio caminho, eu faço as minhas regras e coisas desse tipo. Essa sementinha sempre, por um mundo contaminado pelo pecado, também a própria carnalidade humana, a própria natureza humana, ainda que resgatada, redimida, sendo transformada ainda debaixo da influência do pecado, expressa-se essa rebeldiazinha, essa semente de rebeldia. Está aí o espaço para a decisão, dia após dia, sermos fiel. O convite de Apocalipse é um convite à fidelidade, porque Deus é fiel e nós também devemos ser fiéis a Ele, não importando as circunstâncias. Como João dá testemunho dessa pessoa maravilhosa, da pessoa bendita de Jesus, o Filho, e como ele registra isso de uma forma muito mais plena, você pode ler primeiro o Apocalipse e depois ler o Evangelho de João. Tem alguns que nunca leram, tá? Nem o Apocalipse, nem o Evangelho. Infelizmente, nós temos aí um grande número de cristãos, o povo da Bíblia, que não lê a Bíblia, que não reflete sobre a Bíblia, tá? Infelizmente, de tempos em tempos, as igrejas despertam para a verdade, que a revelação, o seu registro final, está contido na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e não nas demais literaturas, ainda que a literatura teológica tenha o seu valor, a sua utilidade, a literatura filosófica, todas as áreas do conhecimento humano, quando voltados para, para o auxílio na explanação da verdade revelada, tem lá o seu valor e o seu significado, mas não substituem nunca, jamais, a palavra de Deus. Quando a igreja se dedica à palavra de Deus, ela é confrontada com a verdade revelada e é fortalecida pelo Espírito Santo para viver em conformidade, para viver de acordo com a verdade, tá? E João dá um testemunho. João dá um testemunho. O testemunho do qual ele fala, nós temos aqui escrito no Evangelho. E é um dos mais abrangentes testemunhos sobre a pessoa de Cristo Jesus que nós temos registro. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram. Graças a Deus pela sua palavra. João está identificando Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus, o unigênito do Pai, com a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. Verbo ou palavra são referências a Jesus, o Cristo. E João se desloca no tempo e no espaço e encontra essa palavra no princípio, no livro de Gênesis. Você está tendo aqui um resumo, uma referência ao livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão, as trevas, cobria o mar, ou a face do abismo, né? Que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É esse texto que João está citando na sua palavra, tá? O texto do início, do princípio, porque Jesus, no livro de Apocalipse, afirma: eu sou o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas e o fim. O princípio
e o fim. João, guiado pelo Espírito, pela revelação, pelo conhecimento, pelo amor, pelo zelo com a palavra de Deus, ele permite que a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, cresça na sua vida, na sua mente, no seu coração e é conduzido à compreensão da profecia. Desde o início, desde o registro das primeiras coisas, está a semente, está a verdade revelada de que tudo que existe foi criado. Cristo é co-eterno com o Pai. Participa da criação, é o agente da criação, por isso ele é o agente também da redenção. Todas as coisas foram feitas através dele, por ele. Por isso, e somente por isso, ele é aquele que redime todas as coisas. A igreja oriental, a chamada igreja oriental, os ortodoxos, estão tendo aí um despertamento em alguns lugares do mundo. Alguém abriu o mapa, né? Você vê esses lugares que estão sendo explodidos, bombardeados, aí você pega ali, tomados pela guerra, pelo terror, pela violência. A igreja que enviou o apóstolo Paulo, que sustentou, financiou as suas viagens missionárias, você vai pegar a Antioquia da Síria, você verá igrejas que se desenvolveram em regiões como Alexandria, no Egito, como depois em Constantinopla, tudo muito antes de Roma também. Igrejas que se formaram, que se fortaleceram pelo norte da África, toda aquela região próxima ao Estado de Israel, essa região do mundo, a igreja cristã inicia ali. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Tá? Inicia ali. A igreja inicia ali. A de Jerusalém foi a primeira a desaparecer. A igreja de Jerusalém foi a primeira a desaparecer. Durou uns 200, 300 anos, mas ela desapareceu. Os primeiros cristãos, os judeus, as comunidades, os grupos por eles formados, se perderam nesse preciosismo de identificação étnico, cultural. Nós somos judeus, nós somos judeus, nós somos judeus, e desapareceram, viveram isolados. Viveram isolados por algum período e depois desapareceram. Tá? Inúmeras igrejas desapareceram. Inúmeros movimentos que pareciam que iam abraçar o mundo desapareceram, ou enfraqueceram, ou foram dominados pelo mundanismo, pela secularização. Isso é normal, isso é natural, é o que o livro de Apocalipse revela. O espírito da Babilônia, né? As inquietações político-econômicas e religiosas, essa mistura de político, poder econômico e poder ou influência religiosa. Essa tríade satânica, é a combinação que caracteriza a Babilônia. Duas já foram destruídas. A primeira Babel, no início lá, você vê a confusão de línguas e aquele plano de edificação de uma mega sociedade centralizada, num culto mundano, no ato de rebeldia a Deus, desapareceu. Depois, nós temos a Babilônia, que já é a segunda Babilônia, né, na qual os judeus viveram exilados por algum período. Ela também desapareceu, tá? Desapareceu. Esse é um império político, econômico e religioso. Desapareceu. E todas as outras tentativas de império político, religioso, político, econômico e religioso também naufragaram. O que nos leva a crer, sem sombra de dúvidas, que as atuais tentativas dos diversos grupos religiosos de formarem conglomerados que têm um viés político, econômico e religioso também caracterizam esse espírito, essa rebeldia, essa rebelião contra Deus e se enquadram na Babilônia. Se enquadram, fugir dela, povo meu. Fujam do pecado, fujam da mentira, fujam do erro, fujam do engano. Não é uma questão geográfica, não é uma questão de nesse determinado lugar. Tem a ver com
a índole, tem a ver com o ímpeto, tem a ver com o mundanismo, o espírito mundano, ou seja, rebelde a Deus, em rebelião à palavra de Deus, tentando construir ou alcançar os céus segundo o próprio esforço, desprezando os céus que se apresentam para nós, desprezando a revelação dos céus, a revelação de Deus. A nossa convicção religiosa, a nossa convicção teológica diz respeito à verdade revelada, muito mais do que a verdade transmitida pelo elemento humano. Transmitida pelo elemento humano, sim, desde que em coerência com a verdade revelada a nós, a humanidade, revelada em Cristo Jesus. Então, João, ele continua o seu testemunho sobre Jesus Cristo, sobre a revelação de Jesus Cristo, participando, sendo João um dos agentes da revelação, um dos agentes humanos. Em algum momento, Cristo Jesus se revelará a toda a humanidade num único momento, num único evento. E glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, e aguardamos esse dia. Por ora, tal qual é descrito no livro de Apocalipse, Deus, porque ele é Deus e ele age dessa maneira, ele faz uso de elementos humanos, não que ele ou de elementos espirituais, como os anjos participam dessa revelação da transmissão desse conhecimento para João, de forma a preservá-lo de física e mentalmente de qualquer possível sequela, porque nós entendemos que as pessoas que querem participar desse conhecimento, dessa revelação, e não foram agraciados por Deus com ela, agindo por próprio esforço, agindo segundo as suas próprias expectativas meramente humanas, uma espiritualidade humana, mundana, terrena, carnal, demoníaca, via de regra, se envolvem em abominações teológicas e doutrinárias, sem considerar outras práticas altamente questionáveis. O que você está querendo dizer com isso? Permaneça na fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A fé, conforme foi revelada por Deus em Cristo Jesus, está na sua palavra. João viveu o suficiente para ter essa compreensão da extensão do poder de Deus revelado em Cristo Jesus, da abrangência. Falamos da Igreja Oriental, né, que agora cresce, eles participam de uma visão assim, alguns falam tridimensional, mas que envolve o elemento espiritual da missão de Cristo Jesus. Nós temos uma convicção mais limitada, porque a nossa teologia está muito presa à filosofia, Mas eu não entendo que essa limitação seja necessariamente ruim. Passo a passo, gradativamente, você pode, pela graça de Deus, participar dessa compreensão, desse entendimento. O Espírito de Deus pode te conceder essa graça para você apreender essa verdade sobre Jesus, o Filho eterno de Deus. Talvez você não tenha a mesma facilidade que um apóstolo João. Talvez você não tenha a mesma facilidade que um erudito. Se bem que a maioria dos eruditos também não tem nenhuma facilidade. É trabalho mesmo. Anos e anos trabalhando, estudando, escrevendo, refletindo, pensando, até poderem apresentar algo coerente, minimamente consistente. Mas o que é coerente ou consistente não é o que fundamenta a nossa vida. O que fundamenta a nossa vida é a verdade revelada na palavra de Deus. O que nos conduz à vida eterna não é a teologia, não é a filosofia. É Jesus, o Cristo, a palavra de Deus, o Verbo encarnado. Deus Todo-Poderoso